Com o minicurso Fortalecimento Socioemocional, com a professora Júlia Tomasi. Júlia Machete Tomasi é formadora pedagógica da MindLab há mais de 10 anos. É graduada e mestre em História pela Universidade do Estado de Santa Catarina e doutora em História Cultural pela Universidade Federal de Santa Catarina. Então, damos as boas-vindas à professora Júlia e, desde já, desejamos um excelente minicurso. Bom, boa tarde, muito obrigada, Leuzene, muito obrigada, Silvana, que está aqui nos apoiando também. Muito boa tarde, Rose, Vitor, acho que a prof que está com, da Seja, eu acho que é a Heloísa, se não me engano, a Isabela, Isabel, Nayane, não sei se pronuncia Lloyd ou Lloyd, não sei, qualquer coisa você me corrija, prof, a Luzi Regi, isso? Acho que é isso também. Qualquer coisa, vocês me corrijam, tá? Sejam muito bem-vindas e bem-vindos, prof. Vitor. É um prazer enorme estar aqui hoje com vocês. Hoje vamos falar sobre as nossas emoções. Então, o nosso minicurso de hoje, a nossa palestra, é sobre o nosso socioemocional, né? Então, hoje vamos estar falando um pouquinho. Eu vou mudar um pouquinho, Leuzene, da dinâmica de... eles não habilitarem os microfones no momento da formação aqui da palestra. Por quê? Tem um momento que a gente vai fazer uma interação, tá? Aí eu vou... Fique à vontade, professora. Perfeito. Aí, em alguns momentos, a gente vai estar conversando, por quê? Eu vou precisar do retorno de vocês, combinado? Então, eu vou chamar vocês, algumas pessoas, acho que a maioria, ou todos, aqui a gente consegue fazer esse momento de interação, mas a ideia hoje, realmente, é a gente falar sobre o nosso socioemocional. E como o nosso socioemocional, ele interfere na nossa prática. Combinado? Ana, seja muito bem-vinda também. Não tinha lhe cumprimentado. Vamos lá. Vou compartilhar com vocês, tá? A minha apresentação. Se vocês tiverem algum problema para ver, só avisarem também que a Leuzene e a Silvana estão aqui me acompanhando e elas me apoiam nessa ação. Vamos lá. Antes de eu só deixar aqui destacado para eu poder visualizar vocês, só um pouquinho. Aqui. Todos conseguem visualizar a minha telinha escrito fortalecimento socioemocional? Sim? Feito. Então, vamos. Obrigada. Então, para a gente começar, eu quero que vocês reflitam, tá? Sobre o socioemocional de vocês. Ou mais do que isso, como que está o socioemocional da Isabela, da Isabel, do Vitor? Júlia, como que a gente vai refletir sobre o nosso socioemocional? Eu inicio instigando vocês a pensarem sobre como a gente lida com as nossas emoções. Como assim? Será que a gente reflete sobre as nossas emoções? Será que em algum momento do dia, Isabel, a gente para e pensa, poxa, como que está o meu socioemocional? Né? Ou mais do que isso, será que a gente utiliza algum momento do nosso dia, né? Seja um processo diário ou, às vezes, só final de semana, que é quando a gente mais tem tempo, ou deveria ter, né? Como que estão as nossas emoções? Né? Então, algumas pessoas utilizam um momento de terapia, ver o mar, vocês aí têm um marzão, eu também, né? Florianópolis é uma ilha, então eu sou abençoada também por poder ver o nascer do sol diariamente no mar, mas e aí, será que vocês cuidam das emoções de vocês? Será que a gente tira um tempinho para a gente refletir, Vitor, sobre o socioemocional do Vitor? Será que a Rose consegue parar e ter esse momento de reflexão do socioemocional? E para começar a pensar nisso, eu vou convidar vocês a participarem de uma dinâmica comigo. Como estamos em pouquinhos, todos vão poder participar, tá? É Lloyd que pronuncia Lloyd, para não chamar errado, é isso mesmo? Eu tenho uma conhecida aqui que a gente pronuncia Lloyd. Me diga se eu estou falando certo ou estou falando errado. Licença, boa tarde, é Lloyd. Lloyd mesmo? Falei certo? Lloyd. Isso. Perfeito, Lloyd, muito obrigada. E a Lloyd falou que ela tenta cuidar, né? Um pouquinho aí de socioemocional, de alguma forma a gente tenta cuidar das nossas emoções. E aí eu quero chamar vocês a participar desse momento aqui comigo. Todos vão participar,
né? Seja pelo chat, seja pelo microfone. Se não quiserem, é claro, né? Fiquem à vontade. Mas a ideia aqui é falarmos sobre a roleta das emoções. Como assim? O que seria essa roleta das emoções? O que eu vou fazer aqui com vocês? Eu vou girar a roleta, como vocês vão ver agora, ó. Todo mundo tá vendo a roleta girar? Todo mundo tá vendo a roleta girar. O que a gente vai fazer? Eu vou pedir para alguns habilitarem os microfones individualmente e a gente vai falar, Lloyd, sobre o que a gente pensa, por exemplo, quando está fazer diferente. Pensar assim, por exemplo, Lloyd, o que me deixa surpresa, né? Do que eu tenho medo? Do que eu sinto nojo? Como que eu demonstro amor, né? O que é amor para mim? Quais são os sentimentos e as emoções que fazem eu me sentir uma pessoa amada? E o que me deixa triste, né? Quais são as situações do meu dia? Não só como professores, tá? Eu quero que vocês aqui pensem em vocês como pessoas. Então, pensem em vocês não só como professores, mas vocês na casa de vocês, com a família de vocês, com os amigos, vocês com vocês mesmos. Então, eu quero que agora vocês não pensem apenas na escola, combinado? Que vocês consigam também pensar em vocês como pessoas, né? Como um todo. E a questão da alegria, né? O que me faz sentir alegre? Para começar, Lloyd, pode ser você a estrear a nossa roleta das emoções? Sim ou não? Você topa começar com a gente? Sim. Vamos lá, Lloyd, o que eu vou fazer? Vou girar nossas roletas da emoção e você vai me dizer pare, e eu vou parar. E aí você vai me dizer o que te faz sentir de acordo com o que saiu na nossa roleta. Combinado? Então, vou girar e você vai falar, Júlia, parou. E aí eu vou parar e a gente vai ver o que vem aí dentre esses elementos todos, o que caiu para você. Vamos lá, Lloyd, valendo. Lembra que você tem que falar pare, hein? Eu não tô te ouvindo. Lloyd, você... Opa! Eu acho que a Lloyd fugiu. Não tô mais ouvindo ela. Lloyd, deu amor. Olha que maravilha. Hoje de manhã, Lloyd, dessa palestra, e a primeira pessoa caiu em amor também. Por coincidência, a gente vai começar falando sobre amor. Aí eu te pergunto, Lloyd, o que faz você se sentir amada? E aí? Pelo que você tem amor? O que te faz sentir uma pessoa de fato amada, Lloyd? Nos conte, compartilhe com a gente. Quando sou surpreendida por algo que me deixa feliz, pode ser uma frase, pode ser uma palavra, pode ser gestos. Gestos. E deixa eu te perguntar, Lloyd, nos últimos dias, teve algo que aconteceu no teu dia a dia, na tua casa, no teu trabalho, que você se sentiu amada? Sim, com certeza. Com certeza. Me dê um exemplo, Lloyd, apenas um. Na data de meu aniversário, meu esposo me fez uma surpresa. Opa, que surpresa ele fez? Conta pra gente, Lloyd. Ele me surpreendeu com bolo, com gestos carinhosos. Fez uma declaração de amor. Olha que lindo. E vocês estão há quanto tempo juntos, Lloyd? 7 anos. Olha que legal. A Lloyd acabou de trazer um exemplo pra gente da vida dela, né? Do gesto de amor do marido dela, do companheiro dela. Por quê? Ela acabou de falar que fez aniversário, né? E ele presenteou ela com uma festa, eu acho surpresa, né? Algum momento ali surpresa, e com os gestos também. E a Lloyd também disse na questão de se sentir, às vezes, amada, né? Com frases, com gestos. Eu tenho certeza que todo mundo que está aqui já pensou em que se faz sentir amado, né? O que me faz sentir uma pessoa amada? Né? Será que eu consigo sozinha me sentir uma pessoa amada? Então, essa é a ideia, que vocês, conforme o pessoal vai falando, vocês também vão refletir. Combinado? Lloyd, muito obrigada por ter estreado aí as nossas roletas da emoção. E agora, eu quero chamar a Rose. Rose, você consegue falar comigo? Sim ou não? Me diga aí se você consegue. Sim. Rose, muito boa tarde, seja muito bem-vinda. Obrigada. Imagina, você entendeu a dinâmica, Rose? Sim, entendi.
Então, tá, vou rodar a nossa roleta e a gente vai ver o que vai parar em você. Você me dispare, né? E daí eu paro por aqui, ok? Vamos lá. Para. Opa, alegria, Rose. Outro tema gostoso de falar. E aí, o que que faz a Rose se sentir uma pessoa alegre? O que te faz ser alegre, Rose? Pessoas legais, né, ao nosso lado, que deixa o dia mais feliz, os Uhum. amigos, né, a família do nosso lado, todo mundo estando bem, com saúde. Então, isso me faz sentir uma pessoa alegre, né, uma alegria. Olha que maravilha. Nada como a gente estar com quem a gente ama, né, Rose? Que tem muita relação E aí com o que a Loide acabou de falar, né? Então, isso, é muito bom a gente estar com os amigos, a gente estar com a família, a gente ter saúde, acho que você trouxe um ponto essencial, né, que gira em torno de muitas questões aqui que a gente pode trazer também, né, mas o quanto é importante, Rose, a gente estar com quem a gente ama, o quanto isso nos faz feliz. Mas, Rose, aí eu te pergunto, tem algo que você faça sozinha que você se sente alegre? assim, no trabalho. No- Né? Quando eu estou com minhas crianças na sala de aula, que assim eu passo uma atividade que eu vejo que eles se interessam, que eles integram ali, participam. Hoje mesmo, né, tivemos uma apresentação na escola sobre a festa da família e eles fizeram uma linda apresentação. Então, me deixa muito alegre, né, ver que esse trabalho foi um trabalho que trouxe, né, além da sala de aula, trouxe também para a questão da família. Então, isso me deixou muito alegre. Que gostoso, Rose, que bom saber que o nosso trabalho, né, o nosso empenho como professor tem um resultado, né, a gente consegue ver isso na prática, e eu mesma, Rose, sou uma pessoa que digo que o trabalho me deixa muito feliz, né, tem gente que diz, eu trabalho por obrigação, eu digo, não, eu adoro trabalhar, claro que não passaria 20 horas, 24 horas do dia trabalhando, Rose, é Isso. fato, né? Porque a gente precisa ter um momento de pausa também. Mas olha que bacana, quando eu perguntei sobre o eu da Rose, ela foi e me falou do trabalho. Provavelmente você é uma pessoa muito dedicada no seu trabalho, Rose, imagino eu. Isso, eu procuro ser sempre. Olha que legal, que bacana. Rose, adorei te conhecer um pouquinho melhor. Muito obrigada por Obrigada. gente o que que é alegria para Rose, né? Alegria tanto no ambiente familiar quanto no ambiente de trabalho, né? Que você me trouxe aí. Muito obrigada, Rose. Obrigada. Imagina. Agora vamos falar com a Heloísa. Heloísa, você está por aí? Consegue falar comigo? Sim ou não? Me diga aí se você consegue habilitar o teu microfone, Heloísa. Ou falar pelo chat, pode ser também, tá? A Heloísa estava com, acho que, seja, né? Estava escritinho, eu não sei se ela está ainda por aí. Leuzene Silvana, vocês veem ela por aí? Porque eu consigo ver só vocês aqui na minha telinha. Me digam aí se seja ainda está presente na sala. Está ainda. Está. Heloísa, você consegue falar comigo? Sim ou não? Senão eu passo para outra pessoa, tá? Sem problema. Talvez a Heloísa não consiga. Caso ela escreva, vocês depois me avisem, pode ser? Vocês me avisem. Combinado. Vamos para o Vitor. Vitor, você consegue falar comigo, Vitor? Sim ou não? Consegue habilitar o teu microfone? Sim, consigo, sim. Vamos lá, Vitor. Muito boa tarde para você. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Vitor, você entendeu a dinâmica aqui, né? Vou fazer uma Perfeito. roleta girar e você que vai me dizer pare. E aí eu vou clicar aqui no pare, combinado? Combinado. Vamos lá. Vitor, rolando a sua roleta das emoções. Pode parar. Opa, Vitor, deu nojo, Vitor. Me diga Isso. do que o Vitor tem nojo? O que dá nojo de verdade no Vitor? Nojo, quando a pessoa é mentirosa, aí me dá nojo. É Quando verdade. falsa. É nesse sentido, assim, que eu vejo a questão do nojo com relação às pessoas. E Quando ela não é franca. oi? Quando ela não é franca. Quando ela bem, não é franca. também. Ótimo, quando ela é falsa, quando não é franca. E deixa eu te perguntar, Vitor, você tem nojo de coisas do dia a dia, assim, além de pensar nas pessoas? Você tem nojo de algum bicho? Tem nojo de alguma coisa que você veja ou não?
Não, realmente não. As mulheres é que têm mais nojo dessa de Não sei não, barata. Mas eu realmente vou lá e procuro resolver a situação da melhor maneira possível. Não é nojo. Não O sei. rato causa um certo susto, porque ele é muito rápido, né? Em termos de animal. O Sim. rato. O rato, eu tenho nojo de pombo, Vitor. Aqui em Florianópolis é cheio de pombo de rua, eu tenho pavor. Eu gosto de correr, Vitor, cedão, às vezes eu passo, eles não saem da frente, e daí depois vem aquelas penaradas, isso eu tenho nojo. Mas não é frescura não, é porque eles transmitem doença, então o meu nojo tem um sentido de saúde. Né? Certo. Mas olha aí, então, o Vitor trouxe pra gente algumas questões que enojam ele, né? Pessoas que sejam falsas, né? Pessoas que não sejam verdadeiras, né, Vitor? Eu acho que isso não é só para o Vitor, eu acho que é para a grande maioria das pessoas, né? A gente tem essa questão aí de realmente ter uma repulsa, né? Acho que mais do que nojo é uma repulsa, né, Vitor? A gente não quer tá lidando com pessoas assim. E essas pessoas, claro, que fazem parte da nossa vida, né, Vitor? É impossível a gente estar 100% sem esse tipo de pessoa. Então, o Vitor nos falou um pouquinho aí sobre a questão do nojo. Obrigada, Vitor, pela tua participação. Muito obrigada. Agora deixa eu falar com a Isabel. Você está por aí, Isabel? Consegue falar comigo? Sim, tô. Vamos lá, Isabel. Muito boa tarde. Isabel, vou rolar aqui girar a nossa roleta e você vai me falar pare, combinado? Quando parar, a gente conversa aí sobre o que apareceu aqui para Isabel. Vamos lá, valendo, Isabel. Parou. Opa, amor! Olha aí, caiu amor de novo, algo que eu adoro. E daí, o que faz a Isabel se sentir amada, Isabel? O que me faz sentir amada é todos os dias acordar com saúde, com a graça de Deus, e agradecendo o bem da minha família, das pessoas em geral. Isso me faz bem, me faz amada. E fora isso, eu adoro surpresas boas que me fazem sentir bem. Uhum. E eu agradecer todos os dias. Acho que isso é importante. Que lindo, Isabel, é verdade, né? Nada como a gente poder acordar, Isabel, tendo saúde, né? Sabendo que as pessoas ao nosso redor estão bem, né? Que a gente está bem, que a gente tem emprego, que a gente tem saúde, disposição. Eu acho que isso é uma das melhores características aí, recompensas nossas, Isabel. E deixa eu te perguntar só uma coisa, Isabel. Você, nos últimos dias, tem alguma coisa que você tenha se sentido muito amada, além de poder acordar e saber que você está bem? Algo que você viveu nos últimos dias, Isabel? Olha, é uma coisa bem... Porque, assim, todos os dias, graças a Deus, eu me sinto muito amada. Todos os dias minha filha diz que me ama. Assim, para mim é um presente de Deus. E, sinceramente, todos os dias isso me faz ser amada. Porque, para mim, Isabel, não adianta você se sentir amada um dia só. E eu acho que todos os dias eu me sinto amada. Só o fato das minhas amizades, a maioria sinceras, a minha família, bem. Então, isso me faz sentir amada. O fato de, como eu falei a você, acordar e a gente é um presente de Deus todos os dias, né? Com certeza, Então, Isabel. isso me faz sentir amada todos os dias, Júlia. Olha que lindo, Isabel. Eu compactuo dessa mesma concepção sua, Isabel. Eu sou o tipo de pessoa que, olha, eu não lembro de algum dia eu ter acordado muito mal-humorada, não. Eu acordo muito feliz. Incomoda algumas pessoas, Isabel. Quando viaja pela empresa, o povo diz, por que você acorda tão feliz? Eu moro aqui em Florianópolis, é frio, Isabel. O povo diz, como que você consegue acordar feliz estando 10 graus, como estava hoje de manhã, né? Super frio. Eu digo, eu amo a vida, né? Verdade, verdade. Né? E eu gostei muito da sua fala quando você falou, minha filha me diz que me ama todos os dias, né? E é o diário mesmo, Isabel, olha que lindo. Claro que tem momentos que a gente tem um êxtase, assim, de amor, né? De sentimento, mas eu acho que tenho certeza que o diário é o que nos move, né? Esse amor diário, né? Essa determinação diária que a Isabel nos trouxe aí no seu relato. Que bonito, Isabel. Adorei. Obrigada. Muito bonita a tua história aí. A Isabel compartilhou um pouquinho pra gente do que é o amor, né, para Isabel. Muito obrigada, Isabel. Muito obrigada. Obrigada a você. Ela tá aí um pouquinho da sua experiência.
Agora, vou chamar, deixa eu ver, é Luz de Regi, isso mesmo? Eu pronunciei certo, Luz de Regi, sim ou não? Isso, pronunciou correto. Opa, maravilha! Você consegue fazer a dinâmica aqui comigo? Sim ou não? Sim, Vamos lá, Luz e Regi, vou rodar aqui a nossa roleta das emoções e você vai me falar pare, combinado? Vamos lá, combinado. rodando. Pode parar. Opa, amor de novo! Hoje o nosso grupo tá amando. Vamos lá, que é uma coisa muito boa de se falar, Luz e Regi, eu gosto muito quando sai amor. Me diga, o que que te faz se sentir muito amada, Luz e Regi? Quando eu recebo o abraço da minha netinha, quando eu me comunico com a minha mãe, que ela mora distante de mim, eu sinto através das palavras dela todo o amor que ela sente por mim, a convivência com alguns colegas de trabalho, que a gente sente que o amor é sincero, o abraço é sincero. Muito amada também na academia que eu frequento, quando chego, o pessoal me recebe com aquela alegria. Esses momentos mesmo, assim, Que do lindo, dia a Luz dia. Regi. Olha que legal, Luz Regi trouxe vários aspectos legais e você trouxe no início da tua fala a questão do abraço. Olha que lindo, né? O que significa o abraço, né? O abraço tem a ver muito com acolhimento, né? Tem a ver muito com as nossas emoções, como a gente vai ver já já. Então, o abraço, ele é uma grande representação, Luz Regi, do afeto, né? Do amor. Então, na tua fala aí, você trouxe algo muito expressivo, e olha que legal, a Luz Regi falou que chega na academia e sente esse afeto todo, né? Olha que bacana. Eu também, só que eu não é na academia, Luz Regi, é no parque. Todo dia que eu chego 5 e pouco da manhã no parque para correr, o pessoal sempre me acolhe, o pessoal que caminha, né, mais idoso, sempre me acolhe, e eu digo para as pessoas, isso é o que move meu dia também, né? É muito gostoso a gente sentir esse afeto, né? Então, olha que bom, a gente falou do afeto tanto em casa, pela netinha, né? Já tem uma netinha também, quanto no trabalho, nas questões do dia a dia, como a prof acabou de nos falar também, a Isabel, né? Perfeito, Lucy Red, que legal, que bacana saber aí que as ações do dia a dia, a Lloyd falou, né, um abraço sincero, né, eu também amo, gosto muito de abraços, eu sou uma pessoa que sou muito ligada, e isso, Lucy Red e Lloyd, tem muito a ver com a gente, brasileiro. Isso é muito a questão do vínculo, a gente é muito afetiva, a gente é muito do tato, né? Então a gente gosta de se abraçar. Olha como foi difícil, Lucy Red, na pandemia. A gente não podia abraçar os outros, Lucy Red. É verdade, verdade. Foi todo um trabalho aí, né, da questão do tato, né, do contato, que eu acho não, é muito nosso, né? A gente é muito afetivo, né, muito acolhedor, e a gente gosta muito dessa questão do contato emocional. Tá? Lucy Regi, gostei muito da sua fala, trouxe vários aspectos aí que a gente vai estar conversando hoje também. Muito obrigada pelo teu relato. A Ana Karina, você está por aí? Eu vi que você acabou de falar no chat. Você consegue habilitar o teu microfone? Sim ou não? Me diga aí, Ana Karina. Você consegue habilitar? Consegue falar comigo? Não? Ana Karina, não. Ana Karina, qualquer coisa eu te chamo depois, viu? Agora, a Mônica, você levantou a mão, você quer falar, Mônica? Quer fazer a dinâmica aqui com a gente ou foi sem querer? Não, eu quero participar. Opa, Mônica, bora lá, gostei de ver. O povo todo se escondendo, a Mônica já levantou a mãozinha, meus time. Mônica, vamos lá, vou rodar a roleta aqui, você vai me dizer quando for para parar, combinado? Tá. Vamos lá. Rodando. Pode parar. Surpresa. O que deixa a Mônica totalmente surpresa, Mônica? Surpresa. Surpresa. Quando eu trabalho em CMEI, né? Uhum. Por enquanto. O que me deixa surpresa e feliz é quando eu recebo um abraço, né? De uma criança. Quando a gente percebe aquele sorriso, né, genuíno, aquele abraço caloroso, sem pedir nada em troca. Eu amo surpresas, eu particularmente no meu dia a dia, gosto de surpreender as pessoas que eu amo, né, mas
A gente sabe que cada um também tem sua linguagem, né, de amor. Uhum. E, assim, surpresa é algo que faz parte da minha linguagem de amor. Eu adoro surpresas, adoro os mimos, né? E, assim, é tão bom quando a gente pode proporcionar, né, uma surpresa. E muitas vezes a gente leva ao outro pensar que a surpresa é algo que a gente precisa comprar. O simples fato da gente fazer uma ligação para um amigo, uma amiga, né, o pai ou a mãe, aqueles que ainda têm o privilégio de ter aqui, né, o pai e a mãe, o simples fato de fazer uma ligação e dizer: olá, mamãe, como você está, né? Eu acho que a gente precisa se abastecer desses pequenos mimos todos os dias, que são surpresas, né? Os dias não são fáceis, mas eu acho que a gente pode melhorar, né? Começando por nós, né? Que lindo, Mônica! Adorei a sua fala. Olha que legal. Olha quanta afetividade a Mônica trouxe para a gente, né? Mônica, de fato, eu trabalho com o tema de luto, tá, gente? Eu sou historiadora, doutora em história, e meu tema é luto e morte, Mônica. E eu lido muito com o meu presente, como você falou, a gente tem que dar valor às nossas coisas do presente, né? Se a gente ainda tem uma mãe para aproveitar, se a gente tem um pai, se a gente tem um filho, né? A gente tem que se fazer presente, né? E quem sabe fazer surpresas, por exemplo, escrever uma carta, Mônica. Enquanto você falava, me veio na mente a carta. Quantas vezes, Mônica, eu surpreendi, por exemplo, a minha mãe com um bilhetinho, com uma cartinha, né? Então, o quanto é bacana a gente pensar nessas surpresas, né? Eu também adoro mimos. Acho que quase todo mundo, Mônica, gosta de um mimo, né? Mesmo quem diga que não gosta, né? De uma surpresinha. Cada um com a sua forma de demonstrar afetividade, como você bem trouxe. Mas eu acho que a surpresa, nesses pequenos detalhes, né, de afetividade, eu acho que são muito importantes. Tem surpresas, Mônica, que não são muito agradáveis, né? Tem surpresa que a gente não gosta muito. Uma surpresa negativa, por exemplo, né? Mas eu gostei porque você trouxe para a surpresa pensando no lado da afetividade. Então, eu gostei bastante do norte que você trouxe, porque a surpresa ela pode ser variada, né? Pode ser uma surpresa ruim, né? Pode ser algo que te surpreenda de forma negativa. Né? E você trouxe aí a surpresa das lindezas do dia a dia, né, Mônica? Que são simples, né? E, assim, quando você fala do presente, né, a gente precisa lembrar, como até a colega falou, né, o fato da gente ter a oportunidade de acordar já é uma surpresa, porque assim, a gente vive tanto nesse imediatismo, né, pensando no amanhã, como também muitas vezes a gente fica muito voltado ao passado, né? Com certeza. Essa nostalgia, então, que a gente possa exercitar, porque acho que tudo é um exercício, é exercitar a estar no aqui e no agora, né? Assim, quantas de nós estamos aqui nessa formação oficina, mas tem um monte de íconezinho, o WhatsApp ligado, isso e aquilo. Então, que a gente comece a exercer, estar de corpo e alma no aqui e no agora. Né? Concentrar no hoje. E, assim, que a gente possa se permitir as surpresas belas, né, da vida do dia a dia. Que lindo, Mônica. E lidar com essas surpresas que, às vezes, não são agradáveis, né? Mas que também faz parte do nosso dia a dia. Nem tudo são flores, né? Mas que a gente possa fazer do nosso dia o melhor que a gente pode. Que lindo, Mônica, é isso mesmo, né? Tem surpresas que a gente não espera, mas que vão vir, né? E a gente precisa estar, de alguma forma, preparado para lidar com isso, né? E que a gente possa ter várias surpresas positivas e propiciar que as pessoas tenham esses momentos de surpresa também, né? Serem surpreendidos com afetividades, tá? Muito obrigada, Mônica, por ter compartilhado aí conosco. Agora, eu quero saber quem mais quer fazer a dinâmica das roletas das emoções aqui. Chamei mais de 10 pessoas já, tá? Eu sei que na nossa sala tem bastante gente, várias pessoas chegaram depois. A Mônica levantou a mão, adorei, Mônica. A Mônica tomou a iniciativa, ela falou, eu quero fazer. Alguém aqui na sala quer fazer? E eu não chamei ainda? Gostaria de participar da roleta das emoções? Sim ou não? Jussiana levantou. Boa tarde,
Jussiana. Seja muito Boa bem. tarde. Boa E tarde. você falou que é formada em História também, Jussiana. Sou licenciatura e bacharelado. Eu também, Jussiana, que coisa boa. Maravilha. Jussiana, você entendeu a dinâmica? Entendi. Vamos lá, vou rodar aqui a nossa roleta e vamos ver o que vai cair para você. Combinado? Certo, combinado. Parou. Surpresa também, igual aconteceu agora a última perguntinha. E daí? Me diga, o que te faz sentir surpresa, Jussiana? É quando as pessoas fazem atos que eu não esperaria. Atos bons, certo? Ações diferentes do cotidiano e surpreendem com coisas que eu nem imaginaria que aquela pessoa fosse capaz de dizer, ou demonstrar, ou escrever, ou ligar para mim e dizer, assim, 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 ou demonstrar o afeto por mim, que eu não pensava que essa pessoa poderia ter tanto afeto. Isso me dá uma surpresa também. Eu acho muito interessante. Claro que a gente só não tem surpresas só agradáveis, né? Com certeza. Mas é muito interessante, assim, a gente não esperar certas coisas, principalmente certas manifestações de afeto de certas pessoas, e receber essas manifestações de afeto, de carinho. Eu acho muito interessante esse tipo de surpresa. É verdade, Luciana, eu estou parando aqui para pensar na minha vida, né? E eu tenho certeza que cada um para pensar na sua, né? Quantas vezes a gente já foi surpreendido, às vezes, por um afeto de uma pessoa que a gente não esperava, né? Por vários fatores, Luciana. Coisas simples, você, às vezes, a rotina, você não espera. Uma coisa simples daquela pessoa. Ou, por exemplo, um dia desse, uma pessoa que conviveu comigo, a gente trabalhou junto, e não se falávamos há muito tempo, e ela falou comigo e explanou como tinha gostado de trabalhar comigo, que eu era uma pessoa muito especial. Então, assim, foi uma surpresa muito agradável, né, dessa pessoa que está um pouco longe, mas se lembrou de transmitir o quanto sentia em relação à minha pessoa. Foi muito, muito bom, muito bom. Que legal. Às vezes, um mínimo detalhe, né? Uma ligação, né? Nos faz nos sentir surpreso, às vezes, né, Jussiana? Às vezes, um mimo, como a Prof falou antes ali, né? Às vezes a pessoa te leva, Jussiana, uma goiaba, eu amo goiaba, uma maçã, alguma coisa, algum aluno, né? E surpreende a gente, porque às vezes a gente não tinha aquela expectativa, né? E também é bom surpreender outras pessoas. Muito Eu bom. tenho pais idosos, então às vezes eu surpreendo meu pai com coisas mimos, porque é uma criança grande, né? Miminhos, e ele fica, a forma de demonstrar dele não é um sorrisão, é o sorrir com os olhos. Então, para mim é maravilhoso quando eu surpreendo ele ou minha mãe, maravilhoso. Que lindo, com coisas simples. E é bem isso que a Prof tinha falado antes. Muitas vezes a gente acha que a surpresa tem muita relação com o material, e não. Às vezes são gestos, são detalhes, né? São coisas que a gente faça no dia a dia que pode ser uma surpresa muito maior do que algo comprável, por exemplo, né, Jussiana? Exatamente, então, isso. É muito importante a gente pensar nisso, quanto à afetividade, enquanto as nossas ações, elas podem ser surpresas muito mais significativas para a pessoa que está recebendo também, Jussiana. Com certeza, Júlia. Legal, muito obrigada, Jussiana, por ter compartilhado aí com a gente o que te deixa surpresa, né? O que surpreende e de que forma a Jussiana também surpreende as pessoas, né? Jussiana trouxe os lados aí. Foi um prazer. Obrigada, Jussiana, foi um prazer também. Mais alguém, além da Jussiana, gostaria de compartilhar? Sim ou não? Gostaria de fazer aí a roleta das emoções, de participar? Não passe para outra etapa, tá? Porque eu sei que alguns aqui não gostam de falar, né? Às vezes o pessoal bem tímido, não quer falar de algumas questões. Alguém mais gostaria de falar? Marli, eu vi que está por aí, Nayane, Cláudia, Isabela. Mais alguém gostaria de compartilhar? Não? Silvana e Leuzene, ninguém tá falando nada no chat, né? Estão tudo quietinhos. Ok, o povo ficou tímido. Pessoal, por que eu trago essa roleta das emoções, tá? Para a gente pensar realmente no que me dá tristeza, por exemplo. Tristeza e medo não saiu, né, gente? Aí eu faço vocês refletirem. O que deixa vocês tristes, né? O que deixa vocês com medo? A gente teve só... Alguém gostaria de falar? Acho que alguém habilitou, não? Jussiana, Isabela... Isabela levantou a mão também. Isabela, você gostaria de falar, Isabela?
Vamos participar, né, Júlia? Ela. Já que não caiu a tristeza ou o medo, vou tentar também falar um pouquinho para ir ajudando com a dinâmica. Perfeito. Bora lá, Isabela. Me diga o que faz você se sentir triste. Assim, eu me sinto triste quando muitas das vezes a gente não tem reconhecimento, né? Eu digo reconhecimento de uma forma assim geral, seja ele no nosso trabalho, seja ele na nossa família, seja ele na relação com as nossas amizades. Eu sei que tudo que a gente faz, a gente tem que dar o nosso melhor sem esperar nada em troca de ninguém. Mas às vezes é muito triste, né, quando a gente dá todo o nosso amor, todo o nosso coração, que a gente se dedica para aquilo e a gente não quer ter um mínimo de reconhecimento e às vezes ainda tem até algo de ruim, né? Uma crítica negativa com relação a algo que a gente faça. Então, isso aí eu acho que é um ponto que me traz muita tristeza. Uhum. Ou a gente também não ser reconhecido, né, no nosso trabalho na questão financeira, né? Nós professores estamos sendo também muito massacrados com relação a essa questão financeira, e isso acaba entristecendo muito a nossa classe, porque a gente faz tudo com muito amor, com muita dedicação, e a gente gostaria de ter pelo menos esse reconhecimento que é merecido e que é de direito nosso, né? Uhum, com certeza. Isabela, olha que interessante, você trouxe um ponto aí da tristeza, né? Da tristeza da vida do professor mesmo, mas de qualquer profissional, né? Que é essa questão de, às vezes, não ser valorizado, né? E ainda ser criticado por coisas que, às vezes, a gente faz até além, né, Isabela? E isso que você traz tem muito a ver com o método da metodologia que eu trabalho, do Mente Inovadora, né? Que é o método da tentativa e erro, Isabela. Por quê? Muitas vezes a gente erra no caminho, mas a gente está ali se doando, né? A gente faz, a gente se dedica, e tentar, e às vezes errar, faz parte do processo. Mas olha que interessante, o quanto a nossa sociedade atual, não estou pensando só na escola, estou pensando nos vários ambientes que a gente vive, né? Eles destacam muito o erro, às vezes, a criticidade, né? Criticam e não veem o lado positivo, muitas vezes, né? A Isabela acertou o ano todo, Isabela. A Isabela errou em alguma coisinha, um detalhe, Isabela. Já a lente ela é ampliada 300 vezes, Isabela. Então, você trouxe algo que eu acho que, para todo mundo, eu acho que gera um pouco de tristeza, né? Claro que cada um nos seus ambientes de trabalho, alguns vivem mais isso, outros menos. E a questão do reconhecimento, né? Nem se fala, né, Isabela? Eu acho que isso é algo que o professor vive no Brasil como um todo, né? Não é apenas em Natal, não é apenas em Florianópolis, onde eu vivo, mas eu que lido com professores do Brasil todo, fazendo informação, a gente percebe essa questão realmente de desvalorização, né, financeira, enfim, carga horária. A gente percebe o quanto os professores, Isabela, não conseguem trabalhar o seu salário por vários fatores, né, pela questão da sobrecarga. Então, por isso que a gente traz esse tema também, Isabela, para a gente falar abertamente aqui, né? O que será que deixa, de fato, a Isabela triste, né, no trabalho dela, em casa? Então, você trouxe um ponto que acho que perpassa para a vida de todo mundo que está aqui, Isabela, de alguma forma, né? Eu vi até que uma prof falou, é verdade, isso também me faz me sentir triste, né? Então, você tocou um ponto essencial aí da tua fala, Isabela. E me diga, outra coisa, Isabela, o que te faz sentir medo? O que amedronta a Isabela? Eita, vamos lá, medo. Gente, medo pode ser de vários pontos, mas tem um que eu acho que me pega bastante, é a questão da saúde. Eu sou muito nova, mas eu trabalho há muitos anos já também, desde novinha. Como você, assim, eu amo trabalhar. Eu digo, eu não sei se passar um dia da minha vida se eu não estiver trabalhando, me falta algo. É verdade. E por eu trabalhar com várias coisas desde muito nova, eu também sou professora de dança, além de professora de arte do município. Que legal! Trabalho também como empreendedora, né, de parte de cosméticos. Então, assim, eu estou sempre ligada 24 horas por dia. Quando eu não estou trabalhando em uma coisa, eu estou trabalhando em outra. É quase difícil até desligar. E o que me deixa, assim, com medo é a questão da saúde, por eu ter esses problemas articulares devido a muitos anos que eu trabalhei com dança, já há mais de 14 anos,
e eu tenho já no meu histórico de família problemas ósseos, já fiz cirurgia de coluna, aí eu tenho desgastes nos joelhos, então, assim, o que me deixa com uma certa relação de medo é que talvez num futuro bem próximo eu já não possa mais fazer muita coisa do que eu gosto de fazer, que principalmente é dar aula de dança, que eu ainda dou. Uhum. Eu ainda ministro as minhas aulas 3 vezes por semana, né? Reduzi bastante, porque eu chegava a dar 6 aulas por dia. Nossa! Hoje eu só dou 3 vezes por semana, justamente para poder diminuir essa sobrecarga, na verdade, né, na minha questão óssea, que já está bem desgastada. Então, isso é uma coisa assim que eu tenho medo, mas eu faço meus tratamentos, eu faço o meu pilates, eu faço as minhas meditações, eu tento muitas vezes nem pensar na dor, estou lá fazendo minhas coisinhas, finjo que ela nem existe e não tomo um medicamento sequer para dor. Eu tento tratar tudo, assim, mentalmente, ou com atividade física, ou com aquilo que me faça bem, que me traga amor, que me traga alegria, para evitar tantos medicamentos que eu também sei que não faz bem para a gente. Enfim, acho que esse é o ponto do medo. Que legal, Isabela. Se a gente fosse morar perto, a gente ia ser muito amiga. Porque eu faço pilates, eu gosto de fazer atividade física, eu corro todos os dias. E eu tenho o mesmo medo que você, ó. Questão de desgaste ósseo, né? A questão de desgaste, porque eu corro já há muitos anos, há mais de 10 anos também, né? E eu senti um pouquinho na tua fala aí o que eu tenho de medo também. Mas nada faz com que a gente perca o foco na saúde, né? Então, a gente tem medo, tem vários medos, né? Várias pessoas que estão aqui na sala, por exemplo, quando a Isabela falou da saúde, certamente pensaram, às vezes, num câncer. Tenho certeza que alguns aqui já tiveram, ou tiveram algum parente que tiveram câncer, né, ou outro tipo de doença, Covid, gente, olha o medo que a gente tinha de viver, né, com contrair Covid, perder algum familiar. Então, acho que o medo faz parte da nossa vida, não estou dizendo que a gente não tenha que ter medo das coisas, né, de perder alguma pessoa, por exemplo, ou de contrair alguma doença, ou de deixar de fazer o que a gente ama, como a Isabela falou, né, de deixar de dançar, de dar aula de dança, mas isso é um ponto para a gente pensar, né? São questões que a gente não pode esconder, Isabela. A dor existe, existe, mas a gente precisa saber lidar com ela, é claro, né? E lidar com os nossos medos também. São emoções aí que a gente precisa pensar no nosso dia a dia, tá? Isabela, adorei a tua participação. Você veio aí para fechar a nossa dinâmica com chave de ouro, né? Trazendo um pouquinho do que é tristeza para Isabela, né? E dos medos também. Eu tenho certeza que cada um que está aqui na sala pensou sobre os seus medos, as suas surpresas, alegrias, o que se faz sentir amado, né, do que eu tenho nojo, como o Vitor nos falou antes, a alegria, né, que a gente teve também aqui na nossa dinâmica. Então, a ideia realmente é vocês pensarem um pouquinho aí sobre a vida de vocês, tá? A Lucy Red falou que perdeu 3 irmãos para o câncer. Então, eu perdi meu pai e a minha mãe também teve, né, e eu tive um companheiro que teve câncer e eu cuidei dele por 1 ano, né, nesse tratamento todo aí, e é uma doença que a gente teme, né, tenho certeza que todo mundo aqui da sala teme. Hoje de manhã, inclusive, nessa mesma palestra que eu dei, teve uma prof que falou, Júlia, eu consigo pensar todas essas emoções que tá aí no dia que eu descobri que eu tive câncer, hoje estou curada, né, mas eu tive medo, eu senti alegria de ter as pessoas perto de mim, eu me senti uma pessoa muito amada, fiquei triste pela notícia que eu tive, né, eu fiquei surpresa, eu senti nojo em vários momentos do tratamento, né, então se a gente pensar, por exemplo, tem coisas que a gente consegue viver e a gente consegue pensar em todas essas situações que estão aqui destacadas, tá? Eu agradeço imensamente a participação de cada um aqui na dinâmica, se alguém quiser deixar, depois no finalzinho eu vou dar uns minutos para a gente conversar também, tá? Então, se vocês quiserem contribuir de alguma forma também, fiquem à vontade aí para aguardar para o finalzinho. Se quiserem escrever no chat também, em seguida eu leio. Mas por que eu trago essa dinâmica das emoções? Para a gente pensar sobre 2 pontos essenciais que surgiram aqui nas falas de vocês, que é emoção e sentimento. Vocês já pararam para pensar qual é a diferença dos dois? Porque existe uma diferença, né? Existe uma diferença do que é emoção e sentimento. A emoção, ela está muito ligada à questão química. Como assim? Os efeitos no corpo. Por exemplo, eu, Júlia, eu falo muito com as minhas mãos. Sempre foi assim. Desde criança, sou muito falante, sou tímida, por incrível que pareça, mas eu sou muito falante, né? Eu me expresso muito com as mãos. E isso tem muito a ver com a questão emotiva também. Então, a emoção, ela é mais automática. Como assim?
Tem momentos da vida, por exemplo, que a gente tem uma surpresa, né? Como acho que a Lucy Regi, que falou da surpresa, enfim, eu sei que algumas pessoas me falaram aí sobre a surpresa, né? E muitas vezes, quando a gente é surpreendido, a gente demonstra de forma emotiva, né? Então, tem várias formas de se expressar de uma surpresa, né? Mas aqui, acho que foi a Jussiana também que falou da surpresa, né, Jussiana? Mas a emoção é aquilo do imediato. Então, é o que o nosso corpo fala. Por exemplo, na pandemia, vocês que deram aula digitalmente aí, pelo Meet, enfim, pelos vários aplicativos, né? O quanto é difícil a gente não ver o rostinho das pessoas, não ver o rostinho dos alunos. Por quê, Jussiana? Porque a gente não está vendo as emoções, né? A gente não consegue visualizar. E isso tem muito a ver com emoção. Diferente do sentimento. O que seria o sentimento? O sentimento, ele está mais relacionado ao quê? Ele está mais relacionado à questão mental. Como assim mental? Já é o processamento. Então, tem a ver com as nossas experiências pessoais, tem a ver com as nossas memórias. A memória pode ser algo afetivo, né? Tem muito a ver aí com experiências que a gente já tenha vivido, né? E com as nossas crenças. O que eu quero dizer com isso? A emoção é aquela coisa imediatista, Isabela. Sim, vivi aquilo, me expressei e é o que eu corporal, são os efeitos corporais. Já o sentimento é aquele processo posterior, né? Então, eu externalizo, eu demonstro os meus sentimentos, mas para isso passa pelo meu crivo pessoal, né? De pensar aí nas minhas emoções, externalizado através do sentimento, né? Nas minhas memórias afetivas, de curto e longo prazo, enfim. Então, como aqui destaca, ó, sua emoção se comunica com você através do corpo, uma sensação física. Já o pensamento conversa com você através do sentimento, conversa com você através dos seus pensamentos. Ele é totalmente mental. Ficou claro para vocês qual é a diferença da emoção e do sentimento? Para a gente, às vezes, parece a mesma coisa, mas não é. O emocional é aquilo que, de fato, a gente está externalizando com o corpo, né? Já a questão do sentimento é aquele processamento, né, Isabela? Então, estou processando aí, né? Estou externalizando, estou mentalizando aí o que eu acabei de viver, né? E aí eu consigo sentir essa experiência. E eu quero trazer isso para vocês de forma concreta. Como assim? Vou mostrar agora para vocês um vídeo que é de um teste que foi feito desde a década de 60, tá? Nos Estados Unidos, um teste feito por psicólogos da universidade lá dos Estados Unidos, e que realizou um experimento clássico utilizando marshmallow. Marshmallow, gente, aquele doce, tá? O pessoal dos Estados Unidos adora, aqui também gostam, né? Mas lá é muito, muito comum. E vou apresentar um videozinho bem curtinho para vocês. O que eu vou fazer agora? Deixa eu sair aqui da minha apresentação, voltar aqui para vocês. Deixa eu só interromper, só um pouquinho. Jussiana, você gostaria de falar alguma coisa? Eu vi que você estava com a mãozinha... Não, ficou levantada, não sei por quê. Ok, não, sem problema. Como eu vi que estava com a mãozinha levantada, eu falei, eu provavelmente não deixei ela falar. Vou apresentar o vídeo aqui para vocês, tá? Do marshmallow. Vou pedir para vocês terem bastante atenção, ok? Para a gente conversar em seguida. Então, lembrando que ele é um teste, tá? Que foi feito desde a década de 60 aí nos Estados Unidos, um teste bem convencional aí, tá? Alguns já conhecem, alguns só ouviram falar, mas eu vou passar um videozinho curtinho para vocês conhecerem aí esse teste. Vamos lá. Okay, sit in that chair. All right, here's the deal. Marshmallow, for you. You can either wait, and I'll give you another one if you wait, or you can eat it now. When I come back, I'll give you another one, so then you'll have two. But stay in here and stay in the chair till I come back, okay? All right. Então, ela fez o combinado, né? Ela falou qual seria o combinado, então... Você não pode comer o marshmallow. Se você não comer, eu vou te dar 2 depois, tá? Então, ela vai ver a experiência do que vai acontecer. A câmerazinha vai ficar gravando as crianças.
I'm gonna go do something and then I'll come back. It smells yummy. Oh, it smells really good. All right, so it's up to you. You can have it now or you can wait. Okay? I'll be back. Stay in the chair, okay? Okay. All right, so I'm gonna leave and then I'll come back, okay? So you can either eat it right now or you can wait. Either way, okay? Okay. How'd you do? Did you do good? You did? You wanted to eat it, didn't you? Yeah. So did I tell you to give you another one? Okay, now you can have both. You need them. E aí, o que vocês acharam do vídeo? Conheciam? Maravilhoso, né? Deixa eu voltar aqui para transferir para vocês. E aí, me contem, o que vocês acharam do vídeo? Já conheciam, não conheciam? Interessante, né? A Isabela disse que não conhecia, o pessoal está falando aí no chat. E aí, me contem, o que vocês... Júlia, Sim, Mônica. Eles foram bastante educadinhos, viu? Foram, Mônica, verdade. É porque eles foram tentados a todo instante, né? Mas como eles receberam esse comando que só iria comer, poderia até comer 2, né? Uhum. Eu teria comido, né? Teria comido um, Mônica? Teria. E teria a resposta, dizer, eu só queria um mesmo, por isso que eu queria. Olha que legal. E é isso que eu quero que vocês pensem, tá? Porque é isso que o vídeo traz, Mônica. Testar nossas habilidades aí de conter o impulso e a de a gratificação imediata. Por quê? Porque a gente teria uma gratificação maior depois. Eu, Júlia, Mônica, como adoro... Eu não gosto de marshmallow, mas se fosse outra coisa, por exemplo... um bolo de rolo. Júlia, você vai ganhar 2 bolos de rolo. Eu, Mônica, de certeza esperaria os 2 bolos de rolo. Não comeria, ficaria ali tentada, tá? Mesmo tendo cheirinho, eu ficaria ali porque eu gosto muito de comer. Então, eu prefiro 2 do que 1, Mônica. Mas essa é a ideia, da gente pensar aí na questão de conter os nossos impulsos. Hoje mesmo a prof me falou, nossa, Júlia, parece eu fazendo dieta. Né? Eu sentindo o cheirinho da comida. E assim, Isabela, você também gosta de comer doce? Ih, lascou. Adoro doce, Isabela. E por que a gente traz esse vídeo? Porque é isso mesmo, a gente pensar no adiar, né? No esperar, na questão de realmente ter as recompensas aí depois. E aí eu pergunto para vocês,
Vocês acham que a geração atual saberia esperar? Sim ou não? O que vocês me diriam? Os alunos de vocês conseguiriam esperar para ganhar 2 depois? Com certeza não. Com certeza não, Luciana. É Todo mundo muito não. Luciana, não esperariam? Não. A grande maioria está dizendo que não. Olha que interessante, tá? Eu acho que a maioria, boa tarde, a maioria dos meus não esperaria não, viu? Ia Não ser rápido. esperaria. Olha que interessante, Raimunda. Diga, Ana Raquel, o que você acha? Eu acredito também que não. Também que não? Está muito imediatismo, né? A tecnologia, então eles têm pouca, assim, para esperar, eles não conseguem esperar muito tempo. Sim, não conseguem. Pode ser um aspecto. Teve outra prof que levantou a mão também. Quem que gostaria de falar? Não viu o nome. Luciana Dias. Luciana, fale você, Luciana. Luciana, você tá por aí? Teu áudio não tá saindo som, Luciana. Deve estar com problema. Se você quiser deixar no chat, fica à vontade, tá? A Loide falou que não conhece, eu me conheço e não esperaria. Ou aí outra igual a Mônica, não me esperar, não tem jeito, ia comer, né? Ia comer de imediato, ok. Cada um com a sua forma de esperar. Por que eu tô perguntando isso para vocês? Porque olha que interessante, gente. Os estudos, eles revelaram que as crianças do século XXI, tá? Não estou dizendo os alunos de vocês, estou falando dos estudos atuais, a partir dos anos de 2010, eles perceberam que as crianças de agora, elas esperavam mais do que as crianças que nasceram lá da década de 60. Vocês acreditam nisso? Por incrível que pareça, gente. Por que será? Né? Eles são crianças totalmente imediatistas, como vocês me falaram. Né? Crianças que querem tudo para agora, né, Ana Raquel? Se a gente for pensar, são crianças que têm as coisas ali na mão muito rápido, né? Então, tem o joguinho, no meio digital a coisa tá ali, né? Eles não têm que esperar, Ana Raquel, a carta chegar. Lembra quando a gente mandava a carta, gente, que demorava às vezes 1 semana, 2 semanas para a carta chegar? Eles não têm isso, eles mandam mensagem, Ana Raquel, no mesmo segundo o WhatsApp grita. E às vezes, se não tem internet, eles ficam angustiados que eles não sabem esperar. Né? Mas olha aí, por incrível que pareça, o teste, né? Os testes feitos mostraram que eles conseguem esperar e aguardar mais a gratificação. Olha que interessante, tá? Luciana falou que eles não esperariam. Da tua turma, né, Luciana? A grande maioria acho que não esperaria, gente, mas talvez os estudos lá dos Estados Unidos mostraram que eles esperavam mais do que esses lá da década de 60. Então, é algo para a gente refletir também. Tá? E por que eu trago isso para vocês? Porque isso tem totalmente a ver com as habilidades socioemocionais. E quando a gente fala de habilidade socioemocional, a gente fala do quê? Por exemplo, a Rose, vários de vocês participaram comigo, né? Pensando aí nas habilidades, nas emoções, mas quando a gente fala de habilidade socioemocional, tem tudo a ver com a relação com o outro, mas a relação com a gente mesmo. Então, intrapessoal e interpessoal. Como assim? Aí eu pergunto de novo para vocês, né? Como que está o autocuidado de vocês? Né? Como que está o momento, às vezes, de parar e refletir como foi o seu dia, refletir como foi a sua semana? Será que vocês estão conseguindo fazer isso? Como que está o processo aí de autorreflexão? Como que está o cuidado de vocês com as habilidades de vocês, as habilidades socioemocionais? Então, eu trago vocês para pensar realmente nas habilidades que vocês têm que ter aí no dia a dia, né? E essas habilidades socioemocionais, elas são essenciais a gente desenvolver desde a infância. Por isso que a BNCC, gente, ela traz essas habilidades, né? As competências aí, e total relação com as competências socioemocionais, que seria o quê? Seria a autonomia, a curiosidade, a perseverança, estabilidade emocional, as capacidades para superar fracasso, o autoconhecimento e a curiosidade. Tá? São todas as competências aí que vocês veem, que a gente chama de Big Five, né? E que tem total relação aí com o lidar com o outro e lidar comigo mesma, né, Raquel? Então, é para a gente refletir. E olha que bacana, os estudos mostram que a aprendizagem desde a infância dessas habilidades socioemocionais, elas reduzem o risco de problemas psicológicos na infância.
tá? Então, o quanto é importante a gente trabalhar com as nossas emoções. E eu estimulo vocês a pensarem nisso mostrando esse vídeo. E eu quero que todo mundo preste bastante atenção nesse vídeo que eu vou mostrar aqui agora para vocês. Deixa eu tentar interromper. Deixa eu tentar compartilhar de outra forma, que esse eu não tenho no YouTube. Vamos ver se eu consigo. Só um pouquinho. Vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo por aqui. Olha que eu acho que eu não vou conseguir. Vocês não vão ouvir, tá? Vocês só vão ver, mas já tá valendo, ok? Deixa eu compartilhar aqui, porque esse eu não tenho no YouTube, gente. Então, esse, como a gente tá aqui pelo Meet, vocês vão apenas visualizar, combinado? Vou passar aqui para vocês, vocês não vão ouvir, mas vocês vão ver as crianças aí brincando. Bastante atenção no vídeo, combinado? Vamos lá. A gente pega esse, amarra aqui, pega o que tá aqui, amarra aqui, e aqui, a gente amarra aqui. Mas dependendo do vez, né? Se ele vai pra cá, a gente bota ele assim, ó. Aqui tem tudo. Conseguiram ouvir? Sim ou não? A Gisele falou que dava para ouvir. Alguém ouviu o que as crianças estavam fazendo, além de ver? Me contem aí. Sim ou não? Sim, Júlia. Opa, obrigada, Mônica. E aí eu pergunto para vocês. E aí? Mônica, você acha que você foi criança? Quando era criança, você viveu experiências de brincar como essas crianças aqui? O que você me diria? Vivi. Viveu? Teve uma infância muito rica. E, assim, vendo esse vídeo que é fantástico, depois tem como a gente conseguir esse vídeo? Tem como sim. Tem na internet, né? Tem na internet, é desenvolver as habilidades socioemocionais, só procurar. Vou procurar. Assim, o que eu acho que é mais fantástico nesse vídeo é que, assim, o quanto a gente aprende diariamente com as crianças, se assim a gente se permitir, porque você percebe que a criança, ela sabe aproveitar o aqui e o agora. Uhum. Então, você vê que, assim, elas estavam ali, né, sendo criança. Ela, apesar de que, assim, mas, Mônica, a gente tem responsabilidades enquanto adulto. Mas, assim, todo mundo carrega dentro de si a sua criança, né? Interior. Então, assim, é lindo. A gente veio, assim, a gente viu várias classes, né? Sociais de crianças. E, assim, todas, independente se estava numa área mais vulnerável ou numa área mais contente, mas elas estavam aproveitando ali o aqui e o agora. Por isso que quando a gente promete uma coisa para a criança, quando a gente diz assim, está perto de completar, se chegar seu aniversário, você vai ganhar seu presente, ou vamos fazer um passeio. E, assim, para ela é o hoje, porque ela vive o hoje intensamente. Então, que a gente possa, né, se espelhar, né, nessas crianças e não poldar. Ótimo. E, Mônica, olha que legal. Você trouxe na tua fala, tem muito a ver com as emoções que a gente acabou de falar, né? Ser criança, né, é viver intensamente a questão do medo. Muitas vezes eles têm medo de muita coisa, Mônica. Eles têm um momento de alegria, eles têm nojo,
né? E eles externalizam o nojo, né? Eles externalizam o amor, muitas vezes, né? Eles externalizam a alegria, como a gente pôde ver aqui, né? E todo mundo, como a Mônica falou, tem a sua criança interior, né? E onde que está a criança de vocês? Vocês já pensaram nisso? Né? As brincadeiras que a gente trouxe aqui, né? O quanto brincar, Mônica, jogar, brincar, né? Desenvolve aí a nossa criança interior, né? A gente consegue se soltar, Mônica, porque a gente tem problema, né? No dia a dia. Várias coisas que a gente faz, como você falou mesmo antes na tua fala, né? A gente às vezes não tá 100% no local. Quando a gente joga, Mônica, geralmente a gente consegue. Olha que interessante. Eu que trabalho com jogos, né? E trabalho com adultos, Mônica, professores, a gente observa isso. O quanto é bacana de ver a pessoa se soltando, né? Demonstrando a criança que tem nela. Prof. Jussiana, você quer falar também? Eu vi que você levantou a sua mão. Sim, Júlia. O vídeo é muito interessante, porque eu me vi também, como Mônica disse, eu tive uma infância maravilhosa, porque ainda era o tempo da gente brincar no meio da rua, com menos perigo. Eu ia para o interior, para a casa dos avós, a gente criava os brinquedos, as casinhas, as bonecas, uma pedra virava uma baleia, um pedacinho, tudo era a imaginação. Então, eu acho muito que as crianças de hoje perderam muito essas brincadeiras. Mas também a gente ainda consegue ver muito isso, por exemplo, quando minhas crianças vão para o parquinho, cada coisa que eles fazem, a imaginação flui. E é muito interessante. E essa parte da criança que a gente tem sim. Agora, só que, infelizmente, ao meu ver, a sociedade nos polda muito. Ai, você tem tantos anos, você não vai agir desse jeito. Então, às vezes, a gente se omite do que gosta. Eu continuo a gostar de desenhos infantis, continuo a gostar de gibis, adoro jogar. Agora eu tenho meus sobrinhos para jogar, mas às vezes as pessoas ignoram, assim, ai, você tem tantos anos, isso é coisa de criança, então, às vezes a sociedade nos polda, mas nós temos nossa criança interior. Meu pai tem 76 anos, meu pai coleciona carrinho de Hot Wheels, por quê? Porque na infância dele, ele não tinha condições de comprar, e hoje ele tem, e eu entendo ele perfeitamente, e acho lindo, compro até carrinhos para ele. Então, eu acho que a gente deve alimentar a nossa criança, não deixar morrer e ignorar a sociedade nessa parte, sabe? Com certeza, Jussiana. Olha que legal, a Jussiana aí trouxe o relato, né, do pai dela, que sempre traz a criança interior, né, pensando aí na coleção de Hot Wheels, maravilha, e aí tem muito a ver, sim, com a questão do resgatar, isso que a Luciana está trazendo, né, resgatar a nossa criança, e isso pode ser feito de várias formas, gente, né, jogando, brincando, para quem tem filho, para quem tem neto, para quem tem sobrinho, ou como professor mesmo, né, a questão, acho que a Jussiana trouxe também das brincadeiras diferentes do que a gente tinha na nossa infância, do que tem hoje, são brincadeiras diferentes, né, mas muitas delas ainda existem, independente se na área rural, na área urbana, se a gente está no norte, nordeste, centro-oeste, sul, sudeste, acho que são brincadeiras, cada região tem a sua brincadeira, né, muitas vezes, mas eu acho que o espírito que a gente quer trazer hoje aqui para vocês é pensar nisso, nas habilidades socioemocionais, né, o quanto é leve a gente ver esse vídeo, por que vocês gostaram? Porque são crianças brincando, gente, são coisas simples, mas o simples nos toca de fato, né, nos toca. A gente vê ali as crianças rindo, as crianças se divertindo, né? A menina que passou por baixo do lugar deixou cair tudo e elas tudo rindo dela, né? Por quê? Ser criança é isso, né? É ter a inocência, mas também é conseguir ser alegre, né? Ser triste em algumas situações e externalizar isso, que é o que muitas vezes a gente tem essa dificuldade também, tá? Então, eu trago o vídeo aqui para vocês, porque realmente é algo para a gente pensar nas 5 grandes competências. Quais são as 5 grandes competências? Engajamento com os outros, amabilidade, autogestão, abertura ao novo e resiliência emocional, ok? Essas são as 5 grandes competências que tem, Jussiana, total relação com a BNCC. Não é igualzinho a BNCC, porque essas competências foram desenvolvidas e estudadas aí no início do século XX, né, por psicólogos, pedagogos, psiquiatras, educadores. E aí eu pergunto para vocês, como que está a autogestão de vocês? Vocês já se perguntaram? Será que vocês se consideram pessoas determinadas, organizadas, persistentes, responsáveis?
Eu acho que a gente tenta, pelo menos, né? Quem é professor e que está aqui na sala, tenho certeza que busca manter a sua autogestão em dia, de alguma forma, né, Jussiana? Então, a gente tenta, assim, ser persistente, ser responsável. Nem sempre a gente consegue total organização, né, pela questão de tempo, de estrutura mesmo. E como que está a amabilidade de vocês? Como que está a confiança? Como que está o respeito, a empatia? Vocês têm se colocado no lugar do outro? Vocês conseguem se amar, pensar no meu amor próprio? A gente falou de amar o outro, né? Mas em vários momentos vocês me trouxeram aqui se amar também. Amar tá vivo, né? Amar acordar, como a prof me falou lá no início. Então, e o engajamento com os outros? Nós, professores, nós da educação, trabalhamos muito com o outro. A iniciativa social, né? E isso tem muito a ver com a resiliência emocional. Por quê? Como que está a tolerância ao estresse de vocês? Como que está a autoconfiança? Como que está a tolerância à frustração? Vocês têm se frustrado muito? Tenho certeza que se eu perguntasse aqui também a questão do estresse, algum dia deste ano alguém já se estressou. Tem gente que é mais estressado do que outros, né? Isso, Adriana, se respeitar também, né? A respeitar os nossos limites, Adriana. A resiliência emocional, ela tem muito a ver, tá? Com o recuo estratégico, Adriana. Como assim? Tem momentos na vida, Adriana, que a gente precisa recuar. Igual um alpinista. Quando o alpinista sobe, Adriana, lá no topo do Monte Everest, por exemplo, ele não sobe de uma tacada só. Não, ele precisa muitas vezes, Adriana, voltar, dar um passinho para trás. Por quê? Ele precisa recuar por conta do tempo de tempestade, né, mau tempo, por conta da questão de altitude. A mesma coisa, gente, Adriana, tem momentos na vida que a gente precisa se autoconhecer para saber até onde a gente pode ir. E aí a gente precisa muitas vezes recuar, dar aquele passinho para trás para ganhar mais fôlego. Não estou dizendo para a gente desistir, não é isso, né? Mas o recuo estratégico é para a gente ganhar esse gás que muitas vezes falta na gente. Então, a gente que é professor, né, que a Isabela nos trouxe ali no relato, né, a questão de a gente muitas vezes não ser valorizado, né? Seja nas questões emocionais, mas na questão muitas vezes financeira também, enfim. Mas o quanto a gente precisa cuidar da gente, né? Saber aí um momento, às vezes, de dar um passinho para trás, porque às vezes a gente vai adoecer, né? Então, a gente precisa, sim, saber o momento certo aí de se olhar, se respeitar, tolerar a frustração, né? E esse penúltimo aqui que eu trago, ó, abertura ao novo. Tenho certeza que aqui na sala, quase todo mundo, ou todo mundo, tem a abertura ao novo de alguma forma desenvolvido. Por quê? A gente tem... a Adriana falou que aprendeu a dizer não, né? Isso é um autocuidado, Adriana. Porque às vezes a gente ser permissivo e falar sim para tudo, né? Nos anula também. Então, olha a importância aí de a gente pensar, né, no nosso autocuidado mesmo, né? Até que ponto a gente pode ir. E em relação à abertura ao novo, que eu estava falando, que eu imagino que todo mundo aqui seja, criativo, interesse artístico, imaginação, curiosidade para aprender. Todos os professores são mediadores, e todos os mediadores gostam de aprender. Quando eu perguntei para vocês, né, o que faz vocês alegres, uma prof falou, eu gosto muito de aprender, e isso me deixa alegre, né? A alegria de aprender, acho que está na vida de quase todo professor. Então, quanta gente é criativo, né? O quanto a abertura ao novo faz parte da nossa vida. E essas são as 5 grandes competências desenvolvidas pensando muito no mercado de trabalho, mas eu, Júlia, não penso só no mercado de trabalho, eu penso na gente mesmo. Então, como que está a minha autoconfiança, como está a autoconfiança da Jussiana, como está a autoconfiança da Rose, como está a autoconfiança da Nayane, tá? De cada um de vocês aqui, como está a tolerância ao estresse? Vocês conseguem administrar o estresse? Vocês conseguem tolerar a frustração? Como que está a responsabilidade, a organização? Então, aqui eu trago para vocês refletirem realmente sobre essas 5 grandes competências, né? Por quê? Porque é essencial a gente pensar na educação socioemocional. Por quê? Porque a gente tem que educar os corações e inspirar as mentes, tanto dos nossos alunos quanto da gente também. Então, o quanto é importante a gente parar para refletir, para ver o nosso aluno também. Por quê? Se a gente pensar, Jussiana, na gente lá na escola, quando a gente era estudante, era totalmente conteudista. Eu imagino que quase todo mundo aqui teve um processo muito conteudista. Será que tínhamos habilidades socioemocionais na escola? Muito pouco, gente. Nem falávamos disso. Se vocês pensarem aí, se eu perguntasse
para o Vitor, provavelmente ele não teve isso na escola. Por quê? Porque a ideia era totalmente conteúdo. A gente precisa aprender e a escola é local para aprender e fim, né? Já no século XXI, a gente percebeu uma educação totalmente voltada à psicologia também. Então, o quanto é importante a gente trabalhar o nosso emocional. Ou seja, se a gente fosse dosar aqui, né, a razão e a emoção, Heloísa, não tem que desenvolver um mais do que o outro. A razão e a emoção, eles precisam andar juntos, né? Então, a gente lida muito aí, pensa muito no cérebro, mas também no nosso coração, nas nossas emoções, né? E o quanto os dois, eles precisam andar em conjunto. Então, essa é a mensagem que eu quero trazer hoje aqui para vocês, né? E vamos pensar no momento de crise, para a gente finalizar aqui. Como assim? No momento de pandemia, será que a gente precisou desenvolver outras habilidades que estavam numa caixinha? Provavelmente sim. Se eu perguntasse para a Loide, o que você teve que desenvolver na pandemia? Provavelmente ela me diria, Júlia, precisei desenvolver a tolerância ao estresse, porque a gente estava muito estressado dentro de casa, né? Ou foco e persistência, porque eu precisei me adaptar à tecnologia, para quem não era adaptado, fazer vídeo dentro de casa, mandar material para aluno, me colocar no lugar do outro, porque a Jussiana falou dos pais, tenho certeza que ela tinha muito medo que os pais pegassem Covid, né? Então, ela deve ter ajudado de várias formas aí os familiares e todo mundo que está aqui também, né? Responsabilidade, porque a gente tinha medo de que os nossos familiares, amigos, pessoas próximas contraíssem a doença, então a gente cuidava muito da gente e do outro também. Então, aí estão algumas habilidades que a gente precisou viver nesse momento de crise, tá? Já estou terminando, tá, Leuzene e Silvana, para a gente finalizar os 15 minutinhos que vocês pediram. Só para a gente finalizar aqui, né, é muito importante a gente pensar no desenvolvimento de todas as áreas de habilidades socioemocionais de forma simultânea e equilibrada. Afinal, para além do desenvolvimento pessoal, elas também dizem respeito sobre o impacto que cada um pode gerar no mundo. E aí eu finalizo aqui com a frase que, quando você pensar em desistir, lembre-se dos motivos que te fizeram aguentar até agora. E é isso, né? Tudo que vocês me falaram aí, de medo, de alegria, de amor, de nojo, mas o que vocês falaram? Surpresa, né? O quanto é importante a gente acreditar na gente, a gente confiar no nosso potencial, confiar nas pessoas que estão ao nosso redor, tá? Então, nunca esqueçam de se olhar, de se autoanalisar, tá? Porque isso é essencial para os alunos de vocês, mas principalmente essencial para vocês. Então, a minha mensagem que eu gostaria hoje de deixar aqui para vocês é: se cuidem, né? Se amem, vivam experiências também de tristeza, de medo. Por quê? Porque a gente tem surpresas, né, na nossa vida, como vocês bem me falaram. Né, Júlia, a gente é surpreendido em vários momentos, surpresas muitas vezes que a gente não quer viver, né, mas que fazem parte, sim, do processo aí, fazem parte, sim, da nossa vida. Deixa eu ver aqui se eu consigo... Que estranho, peraí, deixa eu voltar, que senão eu não consigo ver vocês. Só um pouquinho, gente. Deixa eu fechar aqui os efeitos. Feito. Parei o compartilhamento. Agora, é o momento, acho, de vocês fazerem pergunta. Não sei se Silvana e Leuzene gostariam de complementar, porque elas me pediram para terminar uns minutinhos antes. Eu passei 3 minutinhos, né, do nosso combinado. Mas a mensagem que eu gostaria de deixar hoje para vocês era essa. Espero que tenha sido um momento proveitoso, né, que vocês tenham conseguido olhar um pouquinho para o eu interior de cada um de vocês, da Rose, da Mônica, da Ana, da Raimunda, da Isabelle, da Luzi Regi, da Isabel, do Vitor, da Loide, da Rose, da Jeane, tem Jeane com G e Jeane com J, da Vanessa, da Ana Gaspar, da Josi, do Ricardo, Shirley. Ixi, tem mais um monte de gente chegou depois, já temos quase 50 aqui na sala. Né? Muito obrigada, pessoal, foi um prazer enorme estar aqui com vocês hoje.